Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a força existente entre dois corpos eletrizados. Então, uma força de interação coulombiana quando você tem corpos eletrizados, estejam eles com cargas de sinais iguais ou com cargas de sinais opostos. É legal lembrar que quando a gente está tratando essa força coulombiana, dá para fazer sempre uma analogia com a força gravitacional de Newton. O Coulomb fez uma fórmula muito parecida, compôs uma fórmula muito parecida com a força gravitacional de Newton, só que o Newton trabalhava com massas, porque era uma força gravitacional, trabalhava com massa, e o Coulomb, ao invés disso, resolveu trabalhar com as cargas elétricas. Então, se você lembra, a força gravitacional era dada por G, a constante gravitacional, m1 vezes m2, dividido por d ao quadrado. A força elétrica, força de interação coulombiana, ela é dada por uma constante eletrostática, o K, Q1 vezes Q2, que é o produto das cargas, dividido por d ao quadrado. Então, repara-se uma certa semelhança. G m1 m2 por d ao quadrado, K Q1 Q2 por d ao quadrado. Então, é essa força que nós vamos falar hoje. Tá? Bom, primeira coisa importante é que existe uma interação entre os corpos quando eles estão eletrizados e postos, próximos uns dos outros. Então, a lei que nos dá essa informação é chamada lei de Dufay, que diz que quando você tem corpos de sinais iguais, eles se repelem, e quando você tem corpos de sinais contrários, eles se atraem. Então, por exemplo, os dois corpos carregados positivamente estão se repelindo. Se também tivessem carregados negativamente, os dois também sofreriam uma força repulsiva. E no caso de você ter corpos com cargas de sinais opostos, você passa a ter entre eles uma força atrativa. Tá? Bem, do que depende a relação da força? Depende da carga e depende também da distância. Então vamos falar primeiro da relação entre a força e a carga. Primeira coisa que é importante aí é que essa força atrativa, ou se for uma força repulsiva, ela está associada à terceira lei de Newton. Então, o princípio de ação e reação. Mesmo que você tenha um corpo eletrizado com mais carga em relação a um primeiro corpo, o que vai acontecer? A força atrativa entre eles vai ser a mesma. Então, se eu tenho dois corpos com carga Q, existe uma força F entre eles. Se eu dobrar uma das cargas, dobra a força. Então, dobra a força que a carga 2Q está exercendo sobre a carga menos Q e dobra a força que a carga menos Q exerce sobre a carga 2Q. Então, ou seja, ação e reação. Se eu dobrar as duas cargas agora, a força quadruplica. Então, eu percebo que conforme eu vou aumentando a eletrização do corpo, a quantidade de carga existente num corpo, aumenta também a força de interação entre ele e o outro corpo também eletrizado. Tá certo? Bom, e com a distância, o que acontece? Bom, nós percebemos que quando nós temos dois corpos eletrizados separados por uma distância d, a força repulsiva, nesse caso entre eles, porque os dois são carregados positivamente, é dado por F. Isso a uma distância d. Se eu dobrar a distância, a força fica 4 vezes menor. Se eu triplicar a distância, a força fica 9 vezes menor. Então, o que eu estou percebendo? Estou percebendo que conforme eu vou aumentando a distância, a força vai reduzindo quadraticamente em relação à distância. Então, 2 ao quadrado, 4. Então, a força ficou 4 vezes menor. 3 ao quadrado, 9. A força ficou 9 vezes menor. Então, essa é a relação que existe entre a carga e a distância. Vamos só relembrar, conforme você aumenta a carga, aumenta a força. Conforme você aumenta a distância, diminui a força, A força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então ela diminui quadraticamente, ok? Bem, então, qual foi a conclusão que esse engenheiro francês chegou, Charles Auguste Coulomb, que a força de interação entre as duas cargas ela é diretamente proporcional ao produto dessas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. E evidentemente que se você colocar essas duas cargas próximas umas das outras para verificar a ação da força entre elas, que vai surgir entre elas, vai depender muito também do meio onde elas se encontram. Na maioria das vezes nós utilizamos nos cálculos o K do vácuo.
né? Então fica lá o K vácuo é igual a 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Então você tem aí uma constante eletrostática que quase sempre é utilizada nos exercícios de física. Agora fique atento, isso aí provavelmente vai ser dado no exercício. Cuidado que se o meio for outro, né, essa constante eletrostática também precisa ser outra. Tá? Então pronto, está ali o problema. Ó. Então com a introdução de K0, que é uma constante de proporcionalidade no vácuo, né, valendo 9 vezes 10 na 9, nós temos aí então a famosa lei de Coulomb, né, K0, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. E observamos ali, né, no gráfico da força em função da distância, que conforme você está aumentando a distância, a força ela vem diminuindo. Repara que se você dobra a distância, né, então na verdade você está aumentando a distância. Isso, se você está aumentando a distância, né, você tem aí uma redução da força. Você tinha 16F, né, dividiu a distância por 2, ficou 4F. Depois você foi mexendo no valor da distância e essa força foi ficando cada vez menor. Tá? Então, conforme aumenta a distância, diminui a força. Fica atento em relação a isso. Okay? É uma coisa mais ou menos óbvia, né? Se você tem um corpo muito eletrizado, você chegando próximo dele, você pode até perceber aquela interação, né? Que é o que a gente vai chamar posteriormente de campo elétrico. Depois, se você começa a se afastar muito, você não percebe nada. Então, basicamente é isso. Então, você tem aí um aumento de distância, tem uma redução de força de interação entre as cargas, conforme isso vai acontecendo, tá? Bem, e essa constante dielétrica do meio? Bom, lembra, a gente sempre faz uma relação, né, com o vácuo. Então, o fator aí que vai estar associado ao K0 com o K, para determinados elementos, a gente percebe aí, o âmbar, por exemplo, é 2,7, o óleo é 4,6, a glicerina é 43 e a água é 81. Então, essa é a constante de proporcionalidade do meio, constante dielétrica do meio, né, que está associado a constante do vácuo, que nós estávamos chamando lá, né, de K0. Mas, como eu disse, nem sempre vai se trabalhar no vácuo. Na maioria dos exercícios tá? Cá entre nós aqui, maioria dos exercícios de física sempre se utiliza o vácuo. Mas vai lá, alguém resolve colocar numa questão um outro meio, né? Então você já sabe que isso aí também é tabelado. A gente não tem que ficar decorando nada, vai ser dado o fator aí para você e você só faz a conversão sem maiores dores de cabeça, tá? Bom, e aí vem a questão, né? Um corpo eletrizado pode atrair um corpo neutro? Sim, um corpo eletrizado sempre vai atrair um corpo neutro. Por quê? Porque, repara, se você tem um corpo neutro, ele é dotado de prótons e elétrons. O que vai acontecer? Né? Se você tem um corpo eletrizado, se ele estiver eletrizado positivamente, ele vai atrair os elétrons do corpo neutro. Se ele estiver eletrizado negativamente, ele vai atrair os prótons do corpo neutro. E aí o que vai acontecer? Ele vai atrair e vai tocar. Só que quando toca, para quem assistiu a nossa aula passada, né, falando aí sobre os processos de eletrização, o que vai acontecer? Vai haver uma distribuição de cargas. Então, se você tem um corpo totalmente negativo e o corpo neutro toca nele, vai haver uma distribuição de cargas negativas. Aí os dois corpos vão ficar carregados negativamente. E o que vai acontecer? Vai haver uma força de repulsão, né, entre o corpo que já estava eletrizado e aquele que inicialmente foi atraído por ele. Tá? Então, basicamente, essa aí é a nossa questão. Bom, vamos falar um pouquinho de alguns probleminhas para vocês resolverem falando sobre essa parte introdutória aí sobre a lei de Coulomb, tá, gente? Então, ó lá, diz assim, uma carga elétrica pontiforme afastada de outra carga também pontiforme. Ou seja, pontiforme é quando a gente não se preocupa com as dimensões da carga, tá? De maneira que a força de atração ou de repulsão variará segundo é sugerido pelo gráfico força em função da distância. Então, o que a gente sabe? Então, a gente já sabe que conforme você vai aumentar a distância, a força vai ter que diminuir. Só que ela diminui, né, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então não pode ser nem a letra A nem a letra B, porque a força está aumentando com a distância. Então você teria como resposta a letra C e a letra D. Só que a gente sabe que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então não pode ser uma reta, né? Então a resposta correta ali é a letra C. Ok? Bem, outra questão.
Diz ali, considere a lei de Coulomb relativa à força entre cargas elétricas em repouso e a lei da gravitação de Newton relativa à força entre massas. Em relação a essas duas leis, o que a gente consegue afirmar? Então vamos pensar um pouquinho aqui. O que nós já tínhamos combinado? Nós já tínhamos dito para vocês que a força de Newton, a força gravitacional de Newton, né, ela era sempre atrativa, porque corpos que possuem massa sempre se atraem devido à força gravitacional. No caso da lei de Coulomb, o que pode acontecer? Você pode ter atração ou repulsão dependendo do sinal da carga. Então vamos lá. Letra A. Na lei de Coulomb, as forças podem ser do tipo atrativas ou repulsivas. É verdade. Pode ser uma ou outra. Então essa parece que já é a resposta correta. Vamos ver as outras. Na lei da gravitação, as forças são sempre do tipo repulsivas. Nada disso, são sempre atrativas. Na lei de Coulomb, as forças são sempre do tipo atrativas. Não, sempre não, depende do sinal da carga. Na lei da gravitação, as forças podem ser do tipo atrativa ou repulsiva. Não, na gravitação é sempre atrativa. E na lei de Coulomb, as forças são sempre do tipo repulsivas. Sempre não, porque se você tiver cargas de sinais opostos, ela vai ser atrativa. Então, a resposta certa logo na letra A, sem maiores problemas. Vamos ver mais duas aí. Duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 estão no vácuo a uma distância d, uma da outra, e se repelem com uma força F. Então lembra da formulazinha da lei de Coulomb, né? F é igual a K, Q1, Q2 sobre d ao quadrado. Agora ele está dizendo assim, se dobrar a carga Q1, então você vai ter agora 2Q1. Se triplicar a carga Q2, então você vai ter 3Q2. E se reduzir a metade a distância de d, então você vai ter agora d sobre 2. A nova força F' terá um valor correspondente a... Bom, pessoal, vamos pensar. Dobra a carga Q1 e triplica a carga Q2. O que você já tem no numerador? 2 vezes 3. Então você já tem um 6 lá. Se você pegar a distância e dividir por 2, então você tem um d sobre 2 ao quadrado. Então você vai ter um d sobre 4. E o que você faz? Você pega aquele 4, inverte e passa lá para cima multiplicando pelo 6. Então você vai ter 6 vezes 4, Kq1, Q2 sobre d ao quadrado. 6 vezes 4, 24. Kq1, Q2 sobre d ao quadrado era a força F, então resposta letra A também, ó, 24F. Certo? Então dobra a distância, triplica, dobra uma carga, triplica outra carga. 2 vezes 3, 6. Pega a distância e divide por 2, eleva ao quadrado, porque a distância é ao quadrado, d ao quadrado sobre 4. Mas a fração que está embaixo inverte e multiplica. 4 vezes 6, 24. Resposta, letra A. Mais uma questãozinha ali agora numérica, né? Duas cargas pontuais no vácuo, Q1 e Q2. Então, no vácuo, lembra que a constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 a 9. Estão separadas por uma distância de 10 centímetros. Quanto vale a intensidade dessa força repulsiva? Vamos lá, pessoal. Vamos escrever a lei de Coulomb. Então, quem está com o papelzinho aí, escreve a lei de Coulomb. Força é igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Vamos lá. O K vale 9 vezes 10 elevado a 9. Então, fica força é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. O 2 microcoulombs é 2 vezes 10 a menos 6 e o 3 microcoulombs é 3 vezes 10 a menos 6. Então, vamos lá, sem maiores dores de cabeça. Você vai ter o 3, né, vezes o 2, né, então 2 vezes 3, e 6 vezes 9, 54. Então, vamos lá. Então, a gente já tem aí, né, o numerador. Tá? 54 é o nosso numerador. E no denominador, o que nós temos? Uma distância de 10 centímetros. Lembra que 10 centímetros é 0,1 metros. Tem que usar o Sistema Internacional de Unidades. Então, 0,1. E esse 0,1 vai ficar ao quadrado. Então, vai ficar 0,01. Então, o que nós tínhamos em cima? Nós tínhamos o 54, né, vezes 10 elevado a 9 e vezes 10 elevado a menos 12. Né, porque você tem o micro do 2 e o micro do 3. Menos 12 com 9 dá menos 3. Né? E o 10 a menos 2 vai dar 5. Opa, e aí o que vai acontecer agora? Né? Então a gente vai determinar essa força repulsiva. Né? Então vai dar, nós tínhamos lá o 54, então resposta 5,4 newtons. Né, pessoal? Então repara lá, ó. Você tinha 9 vezes 10 a 9, vezes 2 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,1 ao quadrado, ou 10 a menos 1 ao quadrado.
O 10 a menos 1 ao quadrado fica 10 a menos 2. Lá em cima, você tinha sobrado com 10 a menos 3. Quando sobe o 10 a menos 2, vai ficar 10 a 2, com 10 a menos 3 dá 10 a menos 1, vezes 54, 5,4. Então, sem maiores dores de cabeça também para fazer esse exercício. Aí você faz rapidinho aí na mão, estou fazendo aqui falando para você, mas rapidinho, isso é fácil de fazer na mão mesmo, tá? Então, lei de Coulomb, claro, tem uma série de exercícios aí depois de cargas que ficam em equilíbrio, cargas penduradas, né? Mas assim, isso aí é para um outro momento. Para introduzir o conteúdo, basicamente você saber, né, que a força associada à lei de Coulomb é dada por K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, e isso aí você já consegue resolver um bocado de exercício. Ok, pessoal? Então é isso aí. Valeu, até a próxima. A gente vai dando essas iniciadas aí nos conteúdos, né? Falamos um pouquinho sobre carga elétrica, falamos um pouquinho sobre o processo de eletrização, falamos agora um pouquinho sobre a lei de Coulomb. O nosso próximo tópico vai ser campo elétrico, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais ver, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Obrigadão.